Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Hoje temos um vídeo muito especial porque tenho aqui a minha amiga Camila, Hello. que é do Brasil. Brasil. No entanto, quando nós falamos um com o outro, tu falas com esse teu sotaque Bem português. bem português. E é precisamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. A Camila fala na perfeição o português de Portugal e o português do Brasil, porque nasceste no Brasil, mas cresceste em Portugal. E hoje vamos ver então, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista dos sotaques, das palavras, da forma de pensar até, como é que é crescer com estas duas versões da língua. Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu e a Camila somos colegas do turismo, ambos somos guias turísticos. Quando nós éramos colegas no turismo, nós tínhamos outro colega que é brasileiro, o Eduardo, e eu reparei que a Camila estava a falar com sotaque brasileiro com o Eduardo. E uma coisa que é muito comum cá em Portugal, uma vez que o nosso português é muitas vezes difícil de perceber para os brasileiros que nunca tiveram contacto com esta variedade do português, muitos portugueses adaptam o seu sotaque quando falam com brasileiros para que eles os percebam melhor. Mas o Eduardo já vivia cá há anos e não precisava desse tipo de adaptação. Se eu falar com o meu sotaque, o Eduardo percebe. E então eu disse à Camila, porque eu achava que a Camila era portuguesa: Camila, não é preciso falar com sotaque brasileiro porque o Eduardo percebe, podes falar com o teu sotaque normal. É o que a Camila diz: não, mas eu sou brasileira. E diz com sotaque português: mas eu sou brasileira. E eu, o quê? Estás a gozar? Não és brasileira. E pronto, é o que parece, a Camila é mesmo brasileira. Sim. Se eu ouço uma pessoa que fala português de Portugal, imediatamente eu falo português de Portugal. Mas se eu ouço que a pessoa é brasileira, é-me super desconfortável Falar com sotaque português. Quer dizer, pode não fazer sentido para algumas pessoas, porque é no fundo a mesma língua, mas é tão diferente. Quer dizer, a pessoa fica diferente. Já me disseram, não, parece-me mais doce quando falas português do Brasil. E eu tenho o meu sotaque da minha zona, de onde eu nasci, de onde a minha família é, então isso tudo já tem, tipo, a língua tem muito uma conotação, não é? Tem muito um quentinho que vem, tem um acolhimento específico, mas eu sempre passei muito por isso, tipo, o quê? Tu não és nada brasileira? Pois, mas sim, sou. Quem te ouve falar não acha que sejas brasileira. Sim. Então, eu vim para Portugal quando tinha 7 anos. Porquê? Porque isto foi em 2001. Na altura, a minha família, o Brasil estava numa crise económica. Eu sou de Salvador, da Bahia, um estado muito grande, muito lindo e maravilhoso no nordeste do Brasil. Não é uma zona economicamente muito forte do país. A minha mãe é programadora. O meu pai tinha uma empresa com a família, as coisas não correram muito bem, ele ficou ali numa altura assim um bocadinho perdido de trabalho e havia uma grande demanda de pessoas que fossem programadores para códigos de banco, que é o que a minha mãe faz. Ela tinha uma prima que veio para Portugal, se não me engano, nos anos 80, fazer um mestrado, estava farta do Brasil, foi para o Porto, casou-se com um português, ficou e disse, pá, venham, tudo funciona, saúde pública, educação pública, venham para Portugal. E viemos. Ok, agora os brasileiros que nos estiverem a ver estão a perguntar-se, ela não sou muito brasileira. Sou sim, eu falo os dois, gente, falo tudo certinho. Pronto, aí está, obrigado. De nada. Precisávamos que provasses que és brasileira. Provei já, bem baiana também. Bem baiana, pronto. Depois talvez façamos um vídeo no futuro só a focar-nos no sotaque do Nordeste. Nossa, e tem vários. Há muitos imigrantes que vêm e ficam em zonas com muitos imigrantes. Não foi o nosso caso. E ficam sempre rodeados, neste Nós caso, ficámos em rodeados por Lisboa. brasileiros. Então eu estudava em escolas que, na altura, eram, pelo menos a minha primária era 99%. Eu não me lembro de um aluno ser imigrante na minha escola. Então, era só o que nós... Era o que nós tínhamos. Não havia nenhum outro colega brasileiro. Portanto, vocês só haviam português de Portugal. Português. Havia muito uma diferença na minha família de, em casa, Brasil, saímos de casa, muito Portugal. Chegou uma fase em que era uma mistureba absurda, que os meus pais não percebiam nada. Os portugueses falam muito rápido, nós enrolamos muito, não dizemos as últimas sílabas, os brasileiros é tudo muito mais mastigado. Então, eu lembro-me de... Eu e a minha irmã tem mais 3 anos que eu, e nós
tipo às turras, e vinha português de Portugal e, olha, como fazem com a minha mãe, olha, meninas, vamos nos entender. Comigo, vamos tentar mais devagar, português do Brasil, mais devagar. Pá, e depois nós íamos todos os verões, passávamos lá, então voltávamos, era tipo português do Brasil. Depois vinhamos, já era mistura de português de Portugal, então realmente ficou muito overwhelming. Isto como fazem, foi tipo, ok, bora tentar separar as coisas. Uma pergunta, tu com a tua irmã falas como? Então, engraçado, português de Portugal. Porque vocês cresceram num ambiente, se calhar, social, português, as duas, não é? Sim, porque nós, quer dizer, tu passas muito tempo na rua, não é? Quando és miúdo, na rua, na escola. Sim, passas a maioria do teu dia. Se bem que a minha família sempre teve muito aquela cultura latina de, ao final do dia, toda a gente janta na mesa e conversa. Ou seja, todos os dias da minha vida eu falava as duas línguas. Os dois idiomas, digamos, na mesma língua. As duas versões da mesma língua. Sim. Então, depois, eu não me lembro, sinceramente, em que ponto é que a chavinha virou e eu era capaz de misturar, de distinguir. Como se fossem duas coisas separadas, mas eu lembro-me de ser muito assim, quando vínhamos do verão, ou seja, ficávamos de junho até final de agosto no Brasil, vínhamos e parecia que era tipo, outra vez uma fase de adaptação, tipo, e é cansativo também. E agora já não acontece isso? Não, assim, acontece eu estou com muito mais sotaque da minha cidade, quando venho, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em... Tenho assim, por exemplo, eu passei 4 meses no Brasil agora, no início do ano. Sim. Então troco muito Sim, mas isso... E há coisas que eu cresci aqui, por exemplo, eu aprendi a conduzir aqui. Eu nunca digo travão. É freio. É freio sério? E é freio de mão. Freio de mão. Não me perguntes porquê, porque eu aprendi a conduzir aqui. Estranho, Eu não sei. Freio de mão. Pá, uma das coisas... Hoje em dia tem muita piada, mas na altura era super frustrante. De sítio no Brasil é uma quinta, tipo uma fazenda, uma quinta. É campo. Eu tenho uma quinta, eu tenho um sítio. A sério? E eu lembro-me e eu sempre fui muito sociável, de gostava de brincar, de fazer desporto, não sei o quê, dos miúdos. Tu fala de esquisito. Onde é que é? Que sítio é que tu vives? E eu não moro em sítio. Não, em que sítio é que vives? Gente, eu não moro em sítio. Eu moro, tipo, numa cidade, em Lisboa. Sabes? E, tipo, na altura era tão frustrante, porque eu ficava bem, tipo, eu não percebo porque é que eles não me entendem. Porque, tipo, na minha cabeça era, tipo, é isto. Sítio é campo. E eu, tipo, não, please. Tu aprendeste o sotaque lisboeta de propósito? Houve algum esforço da tua parte ou foi completamente absorveste sem querer? Era o que eu ouvia. Eu nunca poderia falar a Porto, não é? Quer dizer, se eu estou em Lisboa e se é isso que eu ouço... Eu lembro-me porque a minha tia era casada com um açoriano. E eu lembro-me que eu já tinha dificuldade com o português de Portugal. O facto de ele ser açoriano, nós passámos as primeiras... quando chegámos em casa deles... Pá, eu via-me grega, tipo... Não ouvias nada. Não percebia nada. Nada. E era uma aflição, aquela coisa do... Pois, uma pessoa às tantas não quer... Sente-se mal de voltar a perguntar. Sim. Mas então o sotaque de Lisboa sempre foi o que eu ouvi, portanto é o que eu falo. Sai naturalmente, exatamente. Eu acho que eu passei durante uma fase em que eu queria que não fosse tão óbvio que eu era diferente, que eu era de outro sítio, e eu encarnei muito isso, tanto que a minha mãe me ligava e falávamos, e eu propositadamente falava português de Portugal, porque tinha pessoas à minha volta e não queria que ninguém percebesse. E ela dizia às vezes, tipo, não, fala como deve ser, não estou a perceber. Sim. Eu ficava tipo, mãe, agora não tem tanta gente aí. Já me aconteceu, por exemplo, de eu estar no metro, estarem a falar mal de brasileiros. E eu, tipo, fazes propósito. E então? Alô! E as pessoas, tipo, eu acho que quanto mais velha eu fico, mais à vontade eu estou com as várias versões de mim. Sim. Eu acho que quando era mais nova havia uma necessidade maior de eu sou isto ou eu sou aquilo. E eu estou com brasileiros, eu falo português do Brasil. Agora eu já estou mais confortável em... Pronto, as duas fazem parte do package, portanto as duas estão aqui. A imigração é um processo
muito traumático para qualquer... Não é um assunto que é muito falado. Claro. Mas eu acho que a imigração é um processo muito traumático para qualquer família. Digam nos comentários se querem que num vídeo futuro exploremos mais esta questão da imigração e se calhar do ponto de vista de uma imigrante do Brasil, mas que não imigrou como adulta, mas sim como criança. Portanto, cresceu, conseguiste crescer em Portugal. Se quiserem um vídeo mais focado nessa parte, digam nos comentários e voltamos a ter a Camila aqui. Mas vamos voltar à parte da língua, que é o foco de hoje. Sim. Uma das coisas que eu ficava maluca, das primeiras situações de enlouquecer foi ir à Staples comprar material escolar. Porque eu cheguei em maio e em setembro comecei o segundo ano. Eu saí do primeiro, tipo, já fui logo para o segundo. E a minha irmã saiu da escola para o quinto ano, então eu fiquei tipo sozinho. Mas lá fomos as duas à Staples, que era lá no Cu de Judas, para comprar. Tínhamos a lista de material escolar. Tipo, 3 horas para encontrar uma cena. Minha mãe, que porra é a FIA? Porra é a FIA? Lapiseira, gente. Não, a FIA é para afiar. Mas lá na Bahia é lapiseira. A lapiseira é para afiar? Lapiseira é para afiar. Tipo, aqui a lapiseira... Eu sei, lapiseira é para eles, que nos estão a ver. É esfera gráfica? Não, nós dizemos esfera... Não, lapiseira é tipo a caneta com um bico de lápis. Exatamente, isso. Com bico de carvão, com ponta isso. Que tu trocas. Sim, são as minas. Sim. Eu sei, lá tem outro nome. Pronto, depois... Também acho que é lapiseira, se eu não estou louca, então, já não me lembro. Depois a pastilha elástica era tipo chiclete. Chicletes, pois é. Demorei anos, o autocolismo foi uma palavra tão difícil para mim. Tu não diz autocolismo? É puxar descarga. Puxar descarga é muito mais fácil. Autocolismo. Puxar o autocolismo, é verdade. É muito complexo. É diferente. Puxar a descarga. Olha, duas palavras proibidas, durex e bico. Porque no Brasil, bico é tipo um trabalho, como é que se diz aqui? É tipo um trabalho temporário. Aqui para isso, mas há uma palavra muito, muito tuga. Pois há. É uma palavra tão boa. Não é bujonada. É um pescate. Pescate! Yes! O bico, que no Brasil é um inocente pescate, porém aqui exato. É um sexo oralzinho. Exatamente. Inocente também. Portanto, não vamos dizer bico. Nunca, eu lembro-me, uma tia minha veio para cá viver assim miúda, ficar aqui um ano e queria fazer cá a faculdade e foi para as aulas, apresentou-se e disse, eu lá no Brasil eu estudava, eu fazia uns bicos de vez em quando para ganhar um dinheirinho. A turma congela. E o professor diz, até não, pronto, aqui em Portugal isso quer dizer outra coisa. E ela é tipo mega distraída. Como assim? Tipo o quê? Depois eu explico. Depois tipo, chamou-a e ela, professor, pelo amor de Deus, professor. Coitadinha. Eu não quis dizer isso. Eu não sei, está tudo bem, é só para tipo no futuro saberes. E ela que atrapalhava queque e queca. O queque é um bolinho. Um bolinho pequeno, tem aqui um bolinho de ovos, normal. É sim, um quequezinho, yeah. E uma queca é uma foda. Exatamente. Aí, uma letra muda tudo, né? E eu lembro-me que ela também, ela era boa distraída, então ela era tipo, ela apanhou as piores. Coitada. Você me dá uma queca, por favor. Querida, não, aqui não vende queca. Que horror. Não, mas tipo... Gente, ao fio ao cabo, oi? Ao fim e ao cabo, vocês não usam. Oi? Não, essa pra mim. Que fio, querido? Não. Ao fim. Ao fim. Ao fim e ao cabo. Whatever. É ao fim. Não. Eu vivo aqui, é a minha casa, mas se há coisa que eu não digo é isso. Ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo, não. Mas é fim, não é fio. No final de contas. Final de contas, no final também. de contas. Fechamos em final de contas, porque ao fim e ao cabo. Ai, não. Cabo e fim é a mesma coisa. E com esta chegamos ao fim do episódio porque infelizmente a minha câmera ficou sem memória e não deu para filmar mais. Se quiserem voltar a ver a Camila aqui no canal, digam nos comentários, digam se querem que ela venha para falar sobre o sotaque nordestino ou se querem que ela fale um pouco mais sobre a experiência de ser uma imigrante brasileira que cresceu em Portugal. Até para a semana e obrigado por terem assistido até ao fim.